Gente, dá uma olhada. Blue Calm, maracujá e limão siciliano. Eu não tô só numa cafeteria, num bar, mas eu tô num lugar que tem uma pegada, uma proposta super diferenciada. Eu tô dentro da Track and Field, uma das lojas referências no Brasil. E tô aqui, olha só, vem pra cá. Tô aqui com a Bruna Moura. Tudo bem, Bruna? E aí, tudo bom? Seja bem-vinda. Já tô tomando algo maravilhoso que você serve. Porque a gente aqui. tá em sintonia, tá combinando? Isso aí, olha só que legal, combinou. Super diferenciado. A gente está falando não é só de produto, a gente está falando de conceito, de como é que é a inovação. E o nome desse ecossistema, como é que é a palavra da moda? Wellness. Wellness. Né? A palavra da moda agora é essa, que é experiência. Todo mundo hoje quer viver experiência. Então, quando a gente está vivendo o consumo de um determinado item, e eu estou falando de vários setores, eu estou falando da experiência quando você chega no posto de gasolina para abastecer o carro. Eu estou falando quando você leva o seu pet num local de atendimento e você quer um tipo de tratamento. Esse wellness, essa experiência, macro experiência, ela envolve emoção, razão e coerência naquilo que você vai apreciar. E é super legal e por isso a gente escolheu o Track and Field para falar de um assunto super bacana. Eu já estou abrindo o programa hoje conversando com a Bruna. Olha só, a gente vai falar de tecnologia, porque as roupas fitness, as roupas de academia, roupas de treino, Sim. Elas deixaram de ser roupa só para isso. Elas passaram a ser, ainda mais na nossa realidade aqui, né? Passaram a ser roupas que fazem parte, isso é um conceito que já existe na América, diferente talvez da realidade brasileira em alguns locais, mas as pessoas passaram a usar, por exemplo, um tênis de corrida, uma calça pro dia a dia, no lifestyle. As pessoas passaram a usar uma camisa com tecnologia, um tecido diferenciado para dia a dia, não é isso? E hoje a gente consegue até ver linhas sendo construídas que se chama, o termo é athleisure. Eu disse, aí quando tudo era mato, eu já utilizava o estilo athleisure e é muito legal que a gente vem vendo esse conceito que é muito forte no exterior, na Europa, nos Estados Unidos, e por uma tribo mais focada, que eram pessoas que sempre estavam envoltas no meio do esporte e começando a fazer sentido. Eu acredito que pós-pandemia as pessoas deram um restart na mente e mudaram a expansão e mentalidade e começaram a trazer prioridades para a vida. E na realidade isso aconteceu com eu preciso cuidar de mim, e esse autocuidado veio conjuntamente com a forma de eu me vestir. Por quê? Porque a gente fala de inovação, de tecnologia e de conforto. Sim. E funcionalidade, porque ninguém quer... As mulheres começaram a adaptar os saltos constantes pelos sapatos mais flat. Sim. Os homens começaram a sair tanto do sapato mais social a colocar mais o tênis casual, esportivo, dentro do dia a dia. E é uma quebra de paradigma que as pessoas dizem o seguinte, não pode usar um tênis de corrida com um look, por exemplo, para trabalhar dentro de um escritório, para ir num casamento, porque tem aquela coisa de não... Temos, sim, que exatamente. Eu acho que hoje é muito diferenciado. Você tem vários produtos e modelos que você consegue sim. Até eu brinco muito que meu pai utiliza tênis até com terno, viu? Ele até... Não, mas é o que eu ia dizer. O que eu digo é o seguinte, eu defendo muito aqui no Mais Viver, a gente sempre fala o seguinte, eu falo muito sobre qualidade de vida. Sim. E qualidade de vida não existe receita. Qualidade de vida é fazer e viver aquilo que eu gosto. Porque se a pessoa gosta, isso vai sentir para ele, mas é para a pessoa usar. Se a pessoa quer usar um tênis de corrida e quiser usar um terno, qual o problema? Quem é que tem alguma coisa a ver com isso? Então não existe uma regra, existe a liberdade de viver bem. Eu acho que é por aí, né? E eu acho que as pessoas começaram a também parar de se preocupar muito com o outro e voltar exatamente para si. Porque a gente tem que priorizar o que é confortável para mim, o que faz sentido pra mim e ponto. E aí começar a fazer escolhas. E eu acho que o guarda-roupa do brasileiro, principalmente, acho que do mundo inteiro, mas o brasileiro, ele foi redirecionado. E as pessoas foram começando a entender o que faz sentido, o que é confortável, o que eu quero usar, qual é o meu estilo, e realmente isso é comprovado já em várias matérias do varejo inteiro. A movimentação de grandes marcas no Brasil, de calçados, de roupa, de moda feminina. A gente vê como a moda feminina e masculina começou a trazer a roupa fitness, a roupa esportiva para fazer cápsulas dentro dos seus universos. Por quê? E até porque a vida esportiva, a vida fitness, a qualidade de vida que precisa da corrida, precisa da academia, eu falei isso há poucos dias atrás numa matéria,
ela participa o tempo todo da vida da gente. Eu, por exemplo, a qualidade do sono, que eu sono REM, que eu não sei o quê, eu vou treinar 11 horas da noite. Eu treino numa academia que é 24 horas e eu faço questão, tenho parceria lá com a Corpus, a gente toda hora tá falando deles aqui. Eu vou pra academia às vezes meia-noite. E o que faz sentido pra você? Faz sentido, exatamente. Vamos fazer o seguinte, a Daiane vai falar sobre organização na pauta para as mulheres e eu volto daqui a pouco com a Bruna e a gente vai falar de tecnologia para o uso da roupa no dia a dia. Isso aí. E começou mais um Quintal Delas, começou mais quase um toque, né? Que é aquele quadro que a gente fala sobre organização, porque como eu sempre falo aqui, organização é vida. E eu sou PO, você sabe o que é PO? É a Personal Organizer. Assim como eu, a Jéssica também é uma Personal Organizer, também uma PO, e ela tem uma loja de produtos organizadores aqui em João Pessoa, a pioneira, a primeira. E a gente vai conhecer, ela vai dar dicas super legais, principalmente no closet. Vamos comigo? Jéssica, obrigada por me receber aqui. Que loja linda, organizada, né? Como diz o nome, Organize Mais. Isso. A primeira loja de organização aqui de uma pessoa, né? Exatamente. Conta um pouquinho da sua história de PO, de Personal Organizer. Então, desde 2018, né, eu sou Personal Organizer, então venho organizando muitos lares e à medida que a gente foi trabalhando, a gente foi crescendo e fui vendo a necessidade, né, de adquirir produtos organizadores que eu achava muito difícil. Quando eu ia organizar, não encontrava nas lojas. Então, aos pouquinhos, eu fui adquirindo algumas marcas e hoje, graças a Deus, a gente tá com a primeira loja de produtos organizadores. E é linda, e inclusive você começou confeccionando, né? Conta um pouquinho disso. A ideia era eu costurar, né? Olha só, olha o cabimento, mas aí não deu certo, mas eu encontrei pessoas que pudessem fazer isso pra mim, então a gente começou fazendo a fabricação de algumas peças e em 2024 eu comecei a pegar uma marca, depois eu fui testando outra marca, então eu trago produtos aqui com uma curadoria muito específica por conta do meu trabalho de Personal Organizer. Sim, facilita a sua vida e facilita a vida dos clientes, né? Porque você tem a indicação do que é necessário e já pode vender e, assim, facilita o serviço e o produto ao mesmo tempo. Porque quando o cliente entra em contato comigo para o orçamento, eu já digo que eu tenho os produtos, então eu já vejo pelas fotos o que ele precisa e eu já levo no dia da organização tudo. Então ele não precisa sair para poder comprar, então tem toda essa facilidade. É muito mais assertivo, porque para quem não sabe, existe o personal shopper, que eu já falei aqui no programa, que é o personal de compra. O organizer, ele pode fazer isso pelo cliente, né? E hoje, especificamente, a gente vai falar de closet, não é isso? Inclusive, me mostra aqui, por favor, o que você pediu para que fosse confeccionado. Essa que é da sua marca, né? Isso. Vamos pôr aqui na mesa para apoiar. Esses organizadores, que na verdade eles são organizadores multiuso, né? Sim. Aqui tá com uma colcha, mas aqui você pode colocar toalha de banho, você pode colocar roupas de frio, né? Então a gente que vive no calor praticamente o ano inteiro, para você não estar ocupando todo o seu espaço do guarda-roupa com roupas de frio, que são peças muito volumosas, você compra um organizador desse, consegue colocar na parte de cima do guarda-roupa, na parte de baixo e também dentro da cama-baú. Então é bem legal para economizar espaço e também para conservar a roupa. Sim, são respiráveis, né? Isso, tem o TNT, que é para justamente respirar, e tem o plástico também que você consegue ver sem precisar abrir, né? O produto. Sim, você vê com certeza, já sabe o que tem aqui, que facilita bastante. É verdade, porque agora a gente estava até falando nos bastidores, porque os apartamentos são cada vez menores. Então a gente precisa otimizar espaço, então isso aqui é ótimo. É ótimo, porque as peças de aqui a gente está no calor, mas tem muita gente que viaja para Bananeiras, por exemplo, que é o interior aqui, que é um lugar frio, muita gente gosta de ir para Gramado, enfim, então precisa ter roupa. Eu sou de São Paulo, às vezes eu vou para São Paulo visitar a família e tá frio, então eu preciso, não posso me desfazer das minhas roupas. Quando se organiza o closet, a gente tem muita coisa para pensar além dos organizadores, né? Porque tem as prateleiras, os varões, as gavetas, enfim, é muita coisa. Vamos dar um panorama geral, utilizando também o que a gente tem aqui para demonstrar que fica mais fácil para o pessoal de casa. Certo. A primeira dica que eu dou, assim, em questão de otimização de closet é os cabides, porque você precisa aproveitar, gente, o máximo do espaço do seu cabideiro, porque quando eu vou organizar eu vejo as pessoas colocando a roupa assim, né? Então, assim, eles não utilizam essa parte do varão, e esse varão é super necessário pra gente conseguir desafogar, então tudo que você conseguir pendurar é maravilhoso. Nas gavetas, primeira gaveta, gente, calcinha, sutiã, meia, são roupas íntimas. Segunda gaveta, os pijamas. Terceira gaveta, você pode colocar aí, já começar as roupas de academia, né? E por último, você pode colocar as roupas de praia. Então, você tendo essa base do que colocar em cada gaveta também é bem legal para você começar a se organizar.
Nas prateleiras dá pra gente colocar as calças, né? Se tiver como pendurar, maravilha. Se não tiver, a gente coloca dobradinha, tanto as jeans quanto as de alfaiataria também, se não tiver, né, como pendurar. E shorts também, tudo, shorts, saia, ou na prateleira com uma colmeia, pra facilitar. Não façam pilhas muito altas também. Porque fica ruim de pegar, porque, né, processar. Exatamente, porque não se sustenta, né? No dia a dia a gente sabe como é corrido, então você fazer uma pilha muito alta, na hora que você tá com pressa, você tira ali, cai tudo. Por isso que a gente fala tanto em investir realmente de organizador. Se você quer a praticidade, você precisa de um organizador que funcione. Sim. Agora você tem que saber o espaço que você tem, o que você vai organizar para poder comprar o organizador correto. E isso também ajuda, inclusive, antes de você entrar no imóvel, né? Que você vai, ou até mesmo o imóvel que você já está, mas você quer mudar o armário, fazer um planejado. Então você pode falar para a pessoa responsável aquilo que você realmente precisa, né? Se ela não tem um personal para ajudar. Exatamente. Hoje em dia a gente vê muitos móveis projetados padrões, né? Então eles não são personalizados. Às vezes a cliente tem uma mala que seria o espaço para colocar a mala, só que daí ela não sabe a medida, também não diz para a pessoa que faz o marceneiro que precisaria daquele espaço para a mala, então a mala acaba ficando sem o espaço e aquele espaço de cima vai ficar inutilizado. Profundidade de cabide é muito interessante, né? Os cabides de veludo que a gente sempre indica, eles têm 45. Então uma medida muito boa para ter a profundidade do guarda-roupa ou do closet seria de 54, a profundidade das gavetas com pelo menos 40 centímetros, né? Porque às vezes eles fazem uma gavetinha tão pequena, gente, que não cabe nada. Então, assim... É fake. Só olha por fora, é linda, grande, por dentro não. E por dentro o espaço é mínimo. Então, assim... Eu acho que todos os espaços a gente tem que ter. A gente tem que ter o cabideiro, a gente tem que ter a prateleira, a gente tem que ter as gavetas, né? Sim. Não tem como fazer um guarda-roupa, como aconteceu numa organização que a gente fez, que não tinha gaveta. Então vamos fazer um panorama geral aqui dos organizadores para dar as dicas para as pessoas verem na prática. Sim. Jéssica, vamos falar das colmeias. A gente vai para essa prateleira específica aqui. Você até já montou pra gente as peças de academia, que são aquelas que realmente têm um problema porque elas são mais molinhas. Isso. Explica pra gente aqui todos os tipos de colmeia, por favor. Então, aqui na loja a gente tem vários tamanhos, né? Então, essa aqui em específico é o nosso tamanho M, então ele é indicado mesmo para roupa de academia. A roupa de academia, camisola, tem uns pijaminhas que são muito fininhos, né? Então a gente precisa da colmeia porque a colmeia ela vai dar a estrutura. Então às vezes a pessoa compra uma caixa, só que a caixa ela não tem divisórias. E a colmeia ela é importante por conta disso, porque cada peça vai ficar uma divisória. Então se eu tirar essa daqui, eu não vou bagunçar o restante, né? E é essa a intenção da organização que a gente faz para realmente você conseguir manter. Vamos aqui pra mesa, Jéssica. Me mostra tudo que a gente separou aqui, porque na verdade o closet a gente não fala só de roupas, a gente fala de acessórios também, ainda mais mulher que tem muita coisa, Exatamente. Né? Então aqui a gente tem o organizador de bolsa, né? A gente tem outros tamanhos também, então ele vai servir aí pra aquelas bolsas que não tem estrutura, você conseguir organizar, né? E fica super lindo, Sim. dá um diferencial muito grande na estética, né? Na organização. Aqui a gente colocou com cinto, mas você consegue colocar esmaltes, consegue organizar maquiagens. Aqui também você consegue organizar os produtinhos de skincare, por exemplo. Dá para ser um organizador de óculos, então assim, tem muitas funções. Dá para organizar no escritório com lápis de cor, canetinha, então assim, tem uma infinidade. Esse gaveteiro também, a gente colocou aqui acessórios, mas você consegue organizar maquiagem também. Sim. Então, essa caixa, a gente também pode colocar aqui, tem muitas coisas que a gente pode estar organizando. Então, assim, eles são realmente multiuso e isso que é bem legal. Por exemplo, se você não tem uma gaveta para colocar as roupas de praia, você pode comprar uma caixa dessa e conseguir organizar aqui as suas roupas de praia. E então, o fica bem legal. Também, né? E o saquinho também, né? Pra viagem, eu vou viajar, então eu pego o saquinho já pronto com biquíni e coloco na mala. Então fica super prático também. Gente, tá vendo como é lindo manter tudo organizado? Como eu falo que organização é vida, né, Jéssica? Com certeza. E tem vezes que a gente chega na casa do cliente, né? Tem até medo de abrir a porta do guarda-roupa e ver o que tem atrás. Então, se vocês puderem organizar, peguem um final de semana, né? Ver aquelas roupas que você já não tá usando pra dar aquela desafogada no guarda-roupa. Para um pouquinho, pensa, né? Nossa, por que eu tô sofrendo tanto no dia a dia pra escolher uma roupa? Então, invistam. Isso é uma qualidade de vida também. Organização é qualidade de vida. Então, se você conseguir deixar o seu dia a dia mais prático, já vai fluir muita coisa. Com certeza, não é só otimização de espaço, é otimização de tempo, é praticidade. Você acorda e sabe onde tá tudo, não se atrasa pra ir trabalhar.
já tem tudo certinho no lugar, você não tem surpresa, né? Então é isso, gente. Eu sou apaixonada, sou suspeita e a Jéssica me ajudou. Agora eu fiquei mais apaixonada ainda porque eu sei que tem uma loja aqui que pode me ajudar na minha organização e na organização de todos vocês. Muito obrigada por nos receber aqui. Obrigada também. Voltarei em breve, já tô querendo fazer as minhas encomendinhas aqui, gente. É isso aí, gente. Organize mais. Organização é vida. E a gente tava falando de closet, de roupa, então não posso deixar de agradecer a Girassoli, que me veste aqui pro programa, esse look super verão, essa cor super legal, super calor, como é aqui em João Pessoa e Cabedelo, que é a nossa região que a gente fala, mas a gente fala para todo o Brasil através do YouTube. Então assista a gente lá, se você não pode assistir aqui o programa inteiro na TV. É isso aí, a gente se vê no próximo programa. Um beijo! Olha só, gente, quando a gente fala de roupa casual, a gente fala de conforto, mas aqui o que é legal? Foi desenvolvida toda uma proposta de tecnologia. Porque até numa simples, a gente está falando de uma t-shirt, mas a gente está falando de... camiseta de algodão normal. É algodão pima, peruano. É sem costura, é um monte de detalhes que eles trazem. E por isso a gente escolheu o Track and Field para falar de uma proposta que vem como solução para coisas que as pessoas não reclamam, mas lidam com o problema o tempo todo. Vamos falar de polo? Olha só. Vamos. Vem aqui um pouquinho, deixa eu mostrar um negócio. Quando a gente fala de polo, a gente já vai logo no piquetão, né? Aquela polo tradicional. Imagina colocar isso aqui que é um tecido totalmente respirável e tecnológico. Imagina a leveza disso. Quer dizer, a gente pega uma polo às vezes novinha, você que está assistindo, você já passou por isso. Você pega novinha na loja, ela fica bonita no seu corpo, só que você usa ela 2 dias, ela começa a ficar toda deformada. E por quê? Porque o tecido mais a temperatura do corpo e o sol provocam esse efeito. Agora aqui não. Aqui é caimento o tempo todo. Exatamente. Se adapta de outra forma. Também. E esse algodão é formidável, né? Exatamente. Maravilhoso, levíssimo. Eles têm, dá uma olhada, vem cá. Eles fazem tecnologia em cueca. Olha só. Algodão pima no tecido das cuecas e também e sem costura, né? Que ele é sem costura, Que legal. Imagina o conforto disso. Então, tecnologia é para justamente gerar essa condição de conforto diferenciado. E facilitar a vida, que hoje em dia realmente a gente preza, para mim assim, prioridade máxima tem que ser conforto. Essa parte aqui é público masculino, né? Aqui todo masculino de um lado do outro e deixa eu te mostrar. Bom, chegou aqui, o cara chegou aqui, o que ele vem ver normalmente? Ele vem olhar a roupa pro dia a dia, ele vem por causa da roupa de academia e depois esbarra nessa coisa do dia a dia, como é que funciona? Na realidade, ao longo dos anos a gente foi vendo a migração da roupa de academia para a roupa para bike, a roupa para o beach tênis, para o tênis. Hoje a gente engloba milhares o universo todo, né? De modalidades esportivas que a gente consegue, de um jiu-jitsu a uma bike, a gente consegue atender. Mas eu vou lhe mostrar o number one. Esse tecido realmente Thermodry, ele é criado pela própria Track and Field, tá? E ele tem 3 características bem fortes, que ele tem alta absorção do suor, então não vai ser aquela peça que vai ficar pesada enquanto você está transpirando muito, realizando uma prática. Ele tem secagem rápida, que é super importante, que você vai transpirando, ele vai secando rápido. E ele tem também tratamento antibacteriano. Olha só que legal. O que é mais famoso é que, assim, os produtos não se acabam. Sim. Como existe muita tecnologia envolvida, a durabilidade e realmente a qualidade do produto é muito grande. E deixa eu dizer um negócio. A gente que treina, você vai pra academia, eu toda hora faço matéria aqui mostrando isso. Você vai pra academia, você vai fazer uma série e vai pegar peso, e você vai pra esteira e vai fazer toda a parte de queima, você tem que ir lá pra esteira, vai lá pra bike e tal. Você transpira muito. Você transpira, aí você sai da academia, você vai para dentro do carro, você liga o ar-condicionado, o corpo resfria rapidamente. Exatamente. Onde é que ficam todas as bactérias daquele suor? Fica impregnado no tecido da camisa. Exatamente, na fibra do tecido. Sim. O que acontece? Muitas vezes a gente acha que começa assim, usei a camisa, lavei. Quando vai no outro dia, tá um cheiro impregnado na camisa. Sim. Mas na realidade o problema não é em você. Sim. É exatamente na fibra do tecido, que ele não tem esse tratamento antibacteriano e que muita gente acha assim, que é um problema. Eu falo geralmente que é investimento na saúde. Sim. Porque se você primeiro, além de ser um estímulo, você sabe que tem uma peça extremamente durável. Sim, com certeza. E olha só, aqui a gente está no segmento masculino. Vamos falar um pouquinho dos outros segmentos? Porque eles têm para as áreas, olha só, eles têm para quem vai praticar beach tênis, são todas as áreas esportivas. Gosta na academia, cara, vai correr, vai pro aquátlon, vai pro funcional. Hoje tem uma gama tão grande, o pilates. O que faz sentido? O que é que eu consigo me identificar? Mas assim, acho que hoje a gente faz uma poupança da saúde que a gente faz para a vida inteira, porque uma hora a conta chega. Sim, com certeza. Na verdade, se diz que a partir dos 30 anos a gente passa a perder uma média de 1 quilo de músculo por ano.
Então a gente vai ter uma perda gradual e uma perda constante. Daí a importância de quem tem a partir de 30 anos, nosso programa é para público 40 a mais, eu tenho 58, eu tô indo para 60 anos. Então, Edson, mas você é um cara que tem um corpo, sim, mas eu vou lá me cuidar, eu faço questão disso, eu tenho um esforço. Então tem que ter uma dedicação, não dá para simplesmente dizer, quando der, não dá tempo mais, aí o corpo cobra, né? Exatamente, tem que entrar, rotina. Vamos mostrar a tecnologia? Fala pra gente o que a gente tem de bacana diferenciado. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, eu queria mostrar essa jaqueta aqui, que é extremamente tecnológica. Olha só que legal. Cara, isso aqui é uma jaqueta outdoor, tá? Ela é toda impermeável. Pode aqui ir pras cataratas, pode se jogar. Dá uma olhada aqui, gente. Eles têm um sistema, olha aqui, ó. Isso aqui não é velcro, isso aqui é rígido. É como se fosse um plástico, né? Um tipo de material. Você sabe que até nos sintético bonés, olha só, e ele encaixa, é um clique, ó. E grudou. Meu Deus do céu, isso aqui é uma delícia. E é muito legal porque tudo é pensado, tá? Tudo é pensado na funcionalidade do atleta. Então ele tá utilizando numa trilha, outdoor, na corrida. Que hoje o trekking e as corridas nas montanhas, tá todo mundo focado. Sim, sim. E aí, eles têm esses recortes aqui, com bolsos, tá? Pra a respirabilidade. Você abre aqui, ó, e aí fica aberto pra poder respirar embaixo do braço. Olha só que legal. Super fora top. Bolsos, conexão, ajustes refletivos. Enfim, eles sempre buscam funcionalidades com inteligência e tecnologia nos produtos. Então vamos lá, a gente está falando de materiais, de tecidos que são desenvolvidos pela Trek, então tem toda uma expressão desde a essência do desenvolvimento do produto, que é o tecido, e finalmente modelagem, corte, caimento, acabamento. E depois a gente está falando imediatamente também de tecnologia, como essa peça aqui, por exemplo, que é alguém que precisa estar num ambiente que molha muito, e a inconveniência disso. A gente faz toda hora matéria nos barcos. Imagina que uma pessoa que está lá no barco, que veleja. Exatamente, está lá constantemente naquele respingo d'água, aquela nuvem de água que se forma. Então ele precisa desse tipo de equipamento. E a gente está falando, e a matéria de hoje é para falar disso, Bruna, é que isso não se limita apenas a... Então o cara que veleja compra. Não, o cara que diz assim, mas eu toda hora saio na chuva, que vou viajar. Tem muita gente que pratica golfe. Vai para os campos e tem que passar horas jogando golfe. É engraçado, porque eles dizem assim, a gente precisa de jaqueta outdoor. Você vai fazer uma caminhada, você vai fazer uma viagem, a jaqueta outdoor sempre protege. Você sabe que eu tenho um amigo meu que é muito religioso, ele fez uma promessa e ele foi fazer uma caminhada lá em Aparecida do Norte, em São Paulo, e fez uma caminhada de muitos dias, na verdade, porque foi mais de dia, na beira da rodovia lá, fazendo a caminhada, e ele precisou desse tipo de situação, porque estava um clima de muita chuva, lá chove bastante, um clima de muita chuva e a roupa encharcando, como é que ia ter? Ele mais gordinho, um cara grande, e aí começa a assar, começa a machucar. Então precisa dessa proteção. A gente não se dá conta da necessidade até que precise. Aí pronto, aí a casa caiu. Exatamente, eu falo pra você com muita propriedade, porque eu já fiz o caminho de Santiago Compostela, e era o caminho primitivo que chovia muito, era nas montanhas. Aí, que legal. E utilizei exatamente esse formato da jaqueta. Exatamente isso. Faz totalmente diferença na performance. Você até imagina, você tem que caminhar todos os dias 25 a 30 quilômetros e você vai caminhar como? Protegida. Sim, tem que ser. Ajuda muito. E aí a gente fala de pegar essa tecnologia e levar, então é tecnologia de caimento, tecnologia de tecido, tecnologia de absorção, antibactericida, tem uma série de aspectos. Antibacteriano, na verdade, uma série de aspectos. E a gente começa a traduzir isso agora num estilo de roupa. Eu vou mostrar a tua, tá? Vamos lá. Olha a roupa legal que ela tá vestindo. Então a composição tem uma parca, tem a calça. Então ela e o tênis casual. Compôs o tênis casual. Também tô com um tênisinho aqui que é de uma marca que eles têm aqui na loja. Então eles têm toda uma proposta que envolve montar e organizar o look que não fica só no treino, que não fica só na academia, mas vira roupa do dia a dia. E aí eu te pergunto uma coisa, no teu hábito comum, seja bem sincera, você usa mais roupa assim ou usa mais um jeans? Nada contra o uso, mas entenda, a gente acaba aderindo a esse estilo. É assim com você? Naturalmente, como faz parte muito do meu lifestyle, esse movimento é 90-10. Olha aí. É 90-10. Não nem dizer. Até porque a gente tem que priorizar totalmente o conforto. Então, eu sempre gosto de trazer essa pegada mais esportiva, menos formal. Sim. Com qualquer peça. Pode ser um jeans com a jaqueta, com a parca, pode ser uma legging com um camisão social. Eu acho que hoje a gente consegue fazer essa brincadeira muito forte. A gente vê milhares de influenciadoras, de pessoas realmente profissionais que têm quebrado essa formalidade de só utilizar só aquele empacotamento mais paradigma. formal. Isso é paradigma, Sim. porque não tem nada a ver com melhor e pior. É a gente que estabelece. Paradigma, deixa eu explicar para você.
Você chega no primeiro dia de aula, quando você é criança lá, você chega na sala de aula, primeira experiência, ou depois, nos anos sucessivos, a gente vai fazendo isso, você escolhe um lugar para sentar, você senta o ano inteiro naquele mesmo lugar. Não é? Isso é paradigma, a gente estabelece uma regra, é uma proteção do cérebro. Deu certo, não mexe mais. Sim. E a gente acaba aderindo, às vezes, a algum estilo, algum comportamento, que nem é o melhor, mas a gente acaba identificando E que aquilo. às vezes nem é o que você se identifica, é o Pois que é. você acredita que se adequa naquele universo. Sim. Então, se eu sou advogada, eu só posso utilizar 24 horas um terno, uma camisa social, um blazer, uma calça longa e um salto. Claro que tem a exigência lá do fórum, lá da perante o juiz, é Isso, mas- específica, outra Exatamente, coisa. mas no dia a dia, isso são casos específicos, Exatamente. mas no dia a dia você pode estar brincando exatamente Outra com coisa esse estilo. que eu quero salientar, Bruno, é o seguinte, nós falamos muito, quando a gente chega na moda esportiva, ela tem muita cor. E eu, por exemplo, eu quebro muito esse paradigma, eu não tenho a menor dificuldade com cor, eu até gosto de cor, então eu gosto de cor vibrante. Eu visto vermelho, eu visto laranja, eu visto verde, verde limão, eu não tenho nenhum problema com isso. Se você quiser experimentar, eu acho que tem que ter essa liberdade de descumprir aquilo que a formalidade exige. Isso deixa a gente tão bem, faz tão bem. Exatamente, eu acho que um dos caminhos iniciais é uma roupa de treino que você consegue estar brincando e entendendo o que funciona no seu dia a dia. Eu vejo as mulheres e os homens se permitindo mais, cada vez mais, fazer essa brincadeira de cores. Sim. Com roupas de treino, mais que no dia a dia. Então acho que é um caminho, é uma abertura de canal para poder estar se permitindo utilizar durante a vida, né? Gente, olha só, a gente teve esse momento especial para falar disso, para falar dessa liberdade, que acho que a cereja do bolo dessa matéria, a gente fala dessa liberdade de se expressar através daquilo que a gente veste, se sente bem vestindo, mas quero salientar que esse ecossistema, que essa cultura que foi implantada na Trek, o que é legal, olha só, a Trek tem quantos anos? 38 anos de vida, nosso público é 40 a mais, então quando você estava lá com 2, 3 anos de vida, você que tem uns 40 aí, estava nascendo a Track & Field também, que nasceu de 3 adolescentes, que foram pegar resto de tecido de uma outra determinada marca, fazer camisetas na época da faculdade, estampar a camiseta e vender isso, e daqui a pouco perceberam a importância de evoluir, de fazer crescer isso, Exatamente. se tornou então efetivamente uma moda e um estilo que começou a envolver corte, acabamento, tecnologia, e daqui a pouco eles têm agora uma grande empresa que tem mais de 450 unidades espalhadas no Brasil inteiro. Ela tem só 18 anos desses 38, 14 anos desses 38, inverti os números, mas ela tem lá essa trajetória. A loja dela hoje é uma loja referência, olha só, para o Brasil, e ela é paraibana, é daqui, é da terra, e ela fez essa loja que é uma loja referência, acho que uma das maiores. É a maior loja. A maior loja. A maior operação hoje. Olha só, a maior operação do Brasil. Ela tem o ambiente com a cafeteria, que não é bem uma cafeteria, é um verdadeiro empório versátil, hiper versátil de produtos que tem a ver com qualidade de vida e saúde, produtos naturais e outros produtos. Eu estava bebendo ali uma bebida super especial, cardápio exclusivo deles. Então vale super a pena a gente entender que essa proposta de desenvolvimento nasceu de pessoas como a Bruna que está aqui falando disso. É uma experiência bacana, não é? Acho que a gente tem que estar sempre em movimento e buscando inovar e fortalecer o ecossistema, né? Acho que quando a gente está aqui, você sabe que exatamente. Você sabe que é muito legal. Eu tenho uma amiga que ela faz aula aqui funcional. O marido fica com a filha fica no Espaço Kids, o marido fica trabalhando aqui no café. E quando eu comecei a assistir esse movimento, na minha cabeça foi assim, check. É isso. A gente precisa facilitar, ser facilitador de vida por meio das pessoas e de movimentos. Então, hoje, a gente faz mais de 130 experiências esportivas por ano. Que legal. São 4, 5 por final de semana. E, assim, de criança à terceira geração, a gente engloba e envolve todo o universo. Super legal. E várias modalidades esportivas, porque eu acredito que, assim, a gente tem que estar se conectando com as pessoas cada vez mais na ponta. Sim. A gente não fala sobre roupa nem sobre moda, a gente fala sobre experiência. Exatamente. Então, de fato, a experiência precisa existir, de fato, e a gente consegue estar sempre com esse movimento dentro do nosso universo da Trek. Bruna, super obrigado pelas informações. Nada. Parabéns pelo seu trabalho, pela loja linda. A gente vai fazer, Daiane ainda vai fazer matéria aqui, falando para o público feminino, mostrando também o estúdio e atividades que eles têm. Tudo isso tem a ver com a gente entender que está ao alcance das mãos. Eu sempre faço matéria aqui dizendo o seguinte, sai da sua casa e vem aqui, e a gente tem endereço, inclusive, a gente já deixou o QR Code aqui embaixo, deixou o link para o Instagram, enfim, venha visitar porque vale super a pena, está ao seu alcance, você que mora aqui na Paraíba, né, quem está assistindo pela internet pode estar de outros lugares, mas quem mora aqui, quem tem acesso aqui, venha conhecer porque vale super a pena. Obrigado. Experiência. Exatamente. Obrigada, viu?
Parabéns mais uma vez. Prazer. Que legal a gente poder estar junto num momento especial como esse. É isso, é mais viver. E para viver mais e viver bem, a gente precisa essencialmente viver qualidade de vida, que é isso que a gente está fazendo aqui.